Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Tudo bem? Graça e paz. Eu vou deixar aqui uma mensagem da parte do Senhor para vocês, que Deus ele venha falar com sua vida neste momento. Uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, né? Que Deus ele faz uma promessa para Abraão e para Sara, sua esposa, aonde o Senhor envia 3 anjos para anunciar para Abraão que ele teria um filho. E aqui no livro de Gênesis capítulo 18, eu vou deixar aqui um versículo para vocês, que diz assim, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu servo já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Essa palavra é uma palavra muito gloriosa para mim, para você, que muitas das vezes, ou quase sempre, nós no meio da caminhada, nós acabamos desfalecendo a fé, muitas das vezes desacreditando que Deus possa cumprir na nossa vida o que foi prometido. Por que você fala isso? Porque às vezes a nossa luta é tão grande e as situações elas mostram tão contrária que a gente acaba desacreditando. E aqui nessa palavra vem nos dizer que Sara, ela já era uma mulher de idade, né, avançada em idade, já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, nos olhos carnais, né, na lógica humana, era impossível dela engravidar, porque ela já não tinha mais ali o seu ciclo, ela já era avançada em idade, e o seu esposo também já era velho, né? Eles já eram velhos. A Bíblia fala que Sara e Abraão, eles já eram pessoas velhas. E quando o anjo anuncia que eles teriam um filho, Sara, lógico, né? Porque ela era uma mulher que eu acredito que passou a sua vida inteira esperando ter um filho. Ela era uma mulher que sonhava em ter filhos, mas ela não teve. Ou seja, no tempo que era para ela ter, ela não teve. E depois, quando cessa o seu costume, ela ouve uma promessa que ela seria mãe e que ela geraria uma criança. Lógico que ali ela desacreditou. Normal para uma pessoa humana. Da mesma forma, seria para mim, para você, desacreditar. Porque tudo mostra ao contrário. Só que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor falou para ela, por que você riu? Ou seja, por que você duvidou? Haveria coisa alguma impossível para o Senhor? No tempo determinado, você terá um filho. Ou seja, se ela acreditasse ou não, ela querendo ou não, a promessa que Deus fez iria se cumprir. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Possa se passar os dias, os meses, os anos, nem que seja no último instante da nossa vida. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. E talvez você possa falar assim, mas eu não tenho nenhuma promessa, eu não recebi nenhuma promessa. Se você não recebeu nenhuma promessa,
Saiba que a maior promessa para mim e para você é a nossa salvação. É a salvação da nossa alma, para que um dia nós possamos ir morar com Jesus nas mansões celestiais. Essa é a maior promessa que eu e você poderia ter, que eu e você poderia receber. Só que eu venho te dizer aqui nesta noite que a promessa do Senhor sobre a sua vida, ela ainda continua de pé. Aquilo que Deus ele falou que ia fazer na sua vida, a promessa vai se cumprir. O inimigo pode trabalhar de todas as formas para você desacreditar. O inimigo pode armar ciladas para você cair. Ele pode armar laços e colocar situações que provem ao contrário. Só que Deus, ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Então você creia e confia, porque no tempo determinado do Senhor, a bênção vai chegar na sua vida. A bênção vai chegar na sua casa e na sua família, e você será vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixa um coraçãozinho, rega a plantinha e escreva aí nos comentários. Eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Deus abençoe.